Nosso tema de hoje é da tentação à transformação. A gente vai abordar aí do verso 13 até o verso 27 do capítulo 1. Hoje nós veremos como alguém que atenta bem para a palavra de Deus consegue se desvencilhar das tentações e se torna alguém útil, generoso, ativo e resolutivo. Em resumo, é que a gente vai observar hoje, nesse tempo aqui, de reflexão hoje. Dando sequência à nossa exposição, domingo passado a gente abordou, nesse início da carta de Tiago, ele dá uma ênfase mais sobre as provações, E nós vimos como as provações são importantes para a nossa formação como cristãos. Nós vimos como Deus usa as provações de inúmeros contextos, de inúmeras formas, para o nosso amadurecimento. Muito embora não seja algo prazeroso de vivenciar. Como o texto, logo no início da carta, diz, olha, vocês devem encontrar motivos de grande alegria ao se encontrarem várias provações. Mas, humanamente falando, ninguém gosta de estar em provação. E provação tem aquele significado mesmo de adversidade, dificuldade, Mas, como eu falei domingo passado, a gente passa a entender as palavras de Tiago quando a gente entende o motivo pelo qual ele diz o que está dizendo. Que é, ora, vocês vão passar pela adversidade, mas vocês precisam entender que é através dela que vocês serão aperfeiçoados, vocês serão amadurecidos. E hoje, na nossa exposição de hoje, a gente vai ver duas partes. A primeira parte, do verso 13 ao verso 18, que Tiago vai abordar a tentação, e a gente vai ver como ele olha nessa perspectiva da tentação, do 13 ao verso 18, e uma segunda parte, do verso 19 ao verso 27, ele vai dar ênfase na praticidade da palavra, na importância da palavra ser praticada. Capítulo 1. Amém? Não vou orar que a irmã Tulê já orou, oração forte aqui, então, já estou aqui preparado. Mas vamos para o texto, meus irmãos. A gente vai ler o primeiro texto, verso 13, diz assim, Ninguém sendo tentado por Deus, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tem. Primeiro, a gente precisa considerar a proposta do significado que Tiago está nos propondo aqui, que é uma diferença de provação e tentação. E aí, durante a leitura, se você leu em casa, ou se você veio domingo passado, a gente tentou esmiuçar mais, Provação é diferente de tentação. A provação, meu filho, ela vem para nos santificar, para aperfeiçoar. A provação, ela vem como da natureza de Deus. Ele vai nos provar alguns exemplos bíblicos conhecidos a nós, como, por exemplo, a história de Abraão. Abraão foi tentado ao conduzir o seu filho ao monte? Não, ele foi provado por Deus. Deus o conduziu para ser provado, para testar a fé de Abraão. Então, provação, ela veio para nos santificar, para nos aperfeiçoar, para nos amadurecer. A tentação, que é a ênfase que nós daremos agora nos versos seguintes, ela visa a nossa queda. Visa a nossa queda. Então, a tentação, a gente precisa estar esperto. Porque a tentação é diferente da aprovação que Deus dá. Preciso primeiro entender que a aprovação Deus fornece para nosso amadurecimento. Mas não somente isso. Nós somos tentados também. E essa tentação, ela vem para nos tentar cair mesmo em pecado, errar o alvo, Que é a natureza do pecado. Dito isso, meus irmãos, quero trazer a primeira aplicação. Talvez seja por isso, o que, Luiz? Talvez seja por você não entender como funciona a relação de tentação, que Tiago vai esmiuçar aqui, é que você sempre acaba caindo no mesmo pecado. Talvez seja por isso. Talvez você não entenda a diferença entre provação e tentação. Talvez você não entenda como que é a tentação, como identificar a tentação.
Literalmente, o que Tiago faz ele começa a dissertar um processo em 4 estágios, que a gente vai ver aqui. É literalmente um processo. Como é que acontece a tentação? A tentação não vem, me prende, e aí eu já caí em pecado. Tem até um hino conhecido, Matunês, um hino da harpa bastante conhecido. Ser tentado não é pecar. Pecar é ceder. Isso é bíblico, isso é muito bíblico. E a gente vai ver aqui na leitura de Tiago. Então, a gente vai ver passo a passo aqui como é que Tiago observa esses 4 estágios da tentação e a gente vai aprender a gente não mais está sempre perdendo, sempre caindo, sempre caindo. A gente ora para que o Senhor perdoe os nossos pecados, quando a semana que vem, Senhor, me perdoa de novo. Aí Deus, de novo, cara, aí, Senhor, de novo. De novo, de novo, de novo. A gente vai aprender agora com Tiago, certo? Verso 14 diz assim, ó. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado. Aqui na minha versão diz engodado, em outras versões diz seduzido. Seduzido pela sua própria consciência. Mas a gente vai usar a palavra desejo. Depois, havendo o desejo, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. É a partir da afirmação de que Deus não pode ser tentado pelo mal, que nós entendemos que a tentação ela parte de algum lugar. A palavra aqui, seduzido ou atraído aqui, ela não está exclusivamente ligada a um desejo ruim. Estou sendo tentado pelo mal. A gente sempre associa como um desejo pecaminoso. Mas estudando, né, aqui, fazendo meu trabalho, estudar, tudo, não é somente isso. Dada a nossa capacidade e a nossa condição caída de perverter até mesmo aquilo que é bom. Então, esse desejo que Tiago diz não está exclusivamente ligado a um desejo pecaminoso. Não é ruim, dado a que essa nossa capacidade. Luiz, por exemplo, como assim, por exemplo? Exemplo bem comum, né? Bem bobinhos para a gente entender. Comer. Comer é pecado? É óbvio que não, irmãos. Mas a partir do momento que você come excessivamente, descontroladamente, ou você come como uma fuga de algum sentimento, de alguma emoção, passa-se a ser pecado. Isso, lá em Gálatas capítulo 5, vai chamar de glutonaria, é o glutão. Ele que come desenfreadamente. A gente usa a mesma associação, o mesmo exemplo, para a questão da bebida, consumo. Aí, aqui, como igreja, nós não temos nenhum problema com isso. Até certo ponto. Até você passar do ponto em excesso, e aí você acabar pecando contra o Senhor estando embriagado. Dormir. Só alguns exemplos. Pecado? Não, irmãos. O Senhor nos chamou para a gente, descansar. Dormir. Agora, irmãos, olha um desejo natural, uma condição natural. Dormir, coisa gostosa, né? Mas aí, se você dorme demais, em excesso, isso já, você já não está descansando. Você está sendo preguiçoso ou preguiçosa. Você percebe que o desejo pode ser legítimo e essa nossa condição caída e pecaminosa pode perverter aquilo que é legítimo? É isso que ele está dizendo. Verso 14. Mas cada um é tentado e atraído, ou seja, seduzido. Seduzido pelo desejo que não necessariamente é ruim. Há desejos ruins, a gente sabe disso. Vingança, ira, destemperamento, a gente vai ver isso mais na frente. Mas não necessariamente ruim, pode ser um desejo bom. E essa nossa capacidade perverte esse sentimento, esse desejo, e a gente acaba pecando. Um segundo estágio, esse é o primeiro estágio, o desejo, certo? Pode ser bom e ele pode ser ruim. O segundo estágio é o engano. Nós somos atraídos, seduzidos por um desejo. E aí nós estamos nessa sedução que Tiago diz. Eita, Tiago. Tu pega aquela outra lá. Aí, troca aí, por favor. Pode continuar aqui ou... Pode continuar, né? Tá. Vamos lá. Essa sedução, ela está relacionada ao engano. É o exato momento que, se a gente não tomar uma postura
em relação àquilo que nós estamos sendo atraídos, a consequência é clara, é óbvia. Nós vamos cair, porque é um passo a passo. Então, nós somos atraídos, o sentimento pode ser bom ou pode ser ruim, a depender do sentimento, mas nós estamos sendo seduzidos. Esse é o momento de maior atenção, que todo cristão deveria estar atento, é a sedução, porque é nesse momento que nós estamos cada vez mais sendo envolvidos por esse sentimento, seduzidos, como o texto diz, engodados, cegos. Oi, oi. Eu acho que essa aqui, Thiago, ó. Troca essa aqui, por favor. Oi. Show. Alguns exemplos, dá só um grauzinho. Essa aqui tá piscando aqui, ela vai desligar já já. Aquela desligou, foi? Foi, né? É isso aí mesmo. Se desligar, vai no Google mesmo. Sem problema, gente, tá? Tá. Sem problemas. Alguns exemplos de sedução. Meus irmãos, se Ló pudesse ver a ruína que estava sobre Sodoma e Gomorra, muito provavelmente ele não teria escolhido as Campinas, sabe? Ele foi seduzido porque ele viu as Campinas. Ali vai ser bom. Ele foi seduzido. Ele não teve uma pausa, uma postura. Deixa eu pensar, deixa eu raciocinar. Não, ele só foi seduzido. Davi, se ele pudesse ter visto a tragédia que foi, a tragédia que trouxe a sua casa ao se deitar com Batseba, muito provavelmente ele não teria se deitado com Batseba. Mas esse é um estágio de engano, sedução. Nós somos atraídos. Se nós não tomarmos uma posição diante da sedução, a consequência é clara. Por quê? À medida que nós somos seduzidos, nós vamos caminhando cada vez mais sérios. Estamos seduzidos, estamos tomados. E é nesse momento, meus irmãos, que nós precisamos, com fé, inteligência, sabedoria, tomarmos uma posição. É uma postura. É aquela ideia de você alimentar ou não aquele desejo. Você precisa entender isso. Vem um desejo ruim, ou pode ser bom. E aí você nota que aquilo está sendo pervertido, você precisa tomar uma postura. Você precisa tomar uma decisão. Não é só saber que precisa vencer a tentação. Não. É literalmente agir. Tomar uma postura. Tomar uma decisão. Agora, qual é o nosso problema? O problema é que nós somos atraídos. O desejo é latente no nosso coração. O nosso desejo pecaminoso é tão latente que chega, os nervos começam a agitar, serem agitados. E aí, ao invés, qual a decisão correta? Parar e não alimentar. É fugir. Veja o conselho que Paulo dá para Timóteo. Ele não diz assim, ó, Timóteo, resiste, Timóteo, se mantém firme, fica forte aí, você vai vencer a tentação. É isso que Paulo diz a Timóteo. Tiago, lá na frente, vai dizer, ó, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Paulo, para Timóteo, ele diz assim, ó, Timóteo, foge. Foge das paixões da mocidade. Agora, o jovem, nós, jovens, a gente não quer fugir das tentações, a gente corre para cima. Não é não? A gente corre para cima. Ai, meu Deus, eu sei que é pecado, eu sei que isso vai... Eu sei. Aí não sai, não se afasta, não corta a relação, não exclui, não abandona, não cancela a Netflix, não quebra o celular, não toma nenhuma postura. Indiretamente, ele está alimentando, sem ele querer. Aí cada vez mais ele está sendo seduzido. Aí ele pode até não querer, mas indiretamente ele está alimentando o sentimento, essa vontade pecaminosa. Qual é a consequência disso? Vai dar ruim, irmãos. Essa é a condição. Esse é o momento da sedução. Você precisa parar. Eu sei que a tentação é forte, de querer fazer aquilo que é proibido, de fazer aquilo que é errado. Mas a melhor postura de um cristão é
ação, é agir. Você não vai lutar contra a tentação, você vai fugir. Vou citar um exemplo bem de um primo meu, bem pessoal. Ele diz, isso é real, tá? Não é história não, não dá boi dormir não. Ele diz que todas as vezes ele ia para a igreja, segunda, terça, quinta e domingo. Aí ele diz que o caminho que ele percorria tinha uma abençoada lá dele, né? Ele se envolvia, se relacionava. Ele disse que toda vez que ele ia para a igreja, ele ficava com essa menina. Que era da igreja também. Só que ele sabia que era errado, sabia que era pecado. Toda vez aí ele ia pelo mesmo caminho, aí, oh meu Deus do céu, toda vida eu erro, toda vida eu peco, toda vida. Aí, certo dia, o Espírito Santo clareou a mente dele, ele teve um despertar, ele caiu em si. Falou assim, não, hoje eu vou dar a volta. Hoje eu não vou pela rua dela, hoje eu vou só dar a volta. Aí ele deu a volta. Ele caiu? Não, irmãos. Olha, simples, ele só tomou um caminho diferente. É simples. Agora o nosso problema é que a gente quer espiritualizar a coisa, é o diabo, é um laço, é um... Não, é prático mesmo, praticidade. Você vê, opa, não. Que nem o exemplo que eu citei domingo passado. Você vai no buraco, você vai cair de novo no buraco? Não, vou pela outra calçada, vou seguir outro caminho. Depois, o desejo dá à luz do pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, são os 4 estágios que Tiago nos ensina sobre a tentação. E a canção do hino da harpa, né? Ser tentado é pecado. A tentação está forte, está batendo. Estou em pecado? Não, irmãos. Ela vem para nos derrubar. Ela vem para nos fazer pecar contra o Senhor. Mas ser tentado não é pecado. E a gente sabe muito bem, irmãos, como é a tentação. Ela vem aqui e atormenta a nossa mente. Os nervos ficam à flor da pele, ficam, né, querendo enlouquecer, querendo fazer, o coração acelera. Mas é nesse momento que a gente precisa ter clareza, ter sabedoria. Se a gente alimentar, cara, vamos cair. Se a gente não tomar uma ação prática, física, nós vamos cair. Isso é certo. Por quê? Porque o pecado, ele deu à luz o pecado. A gente alimentou, o pecado nasceu aqui. Já nasceu. Sendo consumado, ou seja, é o ato. É a consequência, né? O ato de desobediência foi alimentado, consumou o ato, fez o que não era devido, se não tiver fuga, consumou o pecado. É feito. E aí agora? Agora pecou. E agora pecou. E esse pecado, se não for tratado, confessado, se não houver luta verdadeira para vencer o pecado, primeiro confessando o pecado, segundo se arrependendo do pecado, a consequência disso é a morte. Romanos 8, 32, se não me falha a memória. O salário do pecado é a morte, o dom da vida de Deus é a vida eterna. Claro, pecado, a consequência do pecado é a morte. A primeira morte é a espiritual. Afastamento de Deus e, consequentemente, irmãos, do irmão, do próximo. Você está vendo alguém birrado com o outro? Você está vendo alguém querendo ver nem o outro pintar de ouro? Está em pecado. Porque, embora as nossas relações interpessoais sejam, e aí precisa ser honesto, difíceis para algumas pessoas, umas outras pessoas, mas a relação espiritual com Deus, a paz de Deus, o perdão de Deus, ela não nos deixa continuar em pecado. E com inimizade, contenda, não permite, irmãos. O Evangelho diz que há perdão, há reconciliação. A Bíblia diz que nós somos ministros da reconciliação. A gente está brigando com os outros, a gente está a todo momento procurando reconciliação. Não, cara, mas calma. Aí chega um irmão ou outro, ó, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo. Mas deixa lá. Deixa ela endoidar lá. Faz a tua parte. Não, irmãos. Calma, respira. Talvez ela tenha dito errado. Talvez ela não tenha dito da forma que você entendeu. A gente procura reconciliar. E não fomentar a ira, a contenda, disseminações. Isso é pecado, irmãos. Então essa morte, ela nos afasta de Deus. Irmão, está afastado de Deus é só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo.
Coisas que você condena moralmente, hoje estando bem com Deus, em pecado você faz numa boa, na santa paz do Senhor você faz. Eu jamais vou trair, jamais. Já era. Jamais. Isso é uma coisa que eu abomino. É? Em oração, jejum, fidelidade, entendendo tudo isso. Amém. Glória a Deus. Mas o que o texto diz? Aquele que está de pé, cuide para que não, porque é uma condição, irmão. Pecado, irmão. Ninguém pode brincar com pecado. Se você der brecha, né? Se você der vazão, lugar, se você alimentar o desejo pecaminoso, ou essa perversão que a nossa condição tem, nós vamos pecar contra o Senhor e a consequência disso é a morte. Estará morto diante de Deus. Não há mais sensibilidade. Irmãos, as atrocidades que nós vemos é a cauterização da mente e do coração. Você vê uma atrocidade que a gente vê, sei lá, um pai matando um filho, irmão matando outro, você vê, meu Deus, que negócio, né? A gente fica aterrorizado, a gente fica louco. Só que a condição dele, mano, não está sentindo nada. Está totalmente endurecido, enrijecido. Ele não sente mais compaixão, generosidade. Ele não tem mais senso de justiça. Ele é totalmente inconstante. Isso é a consequência do pecado. Ele está morto espiritualmente. Tudo que ele fala é só mero moralismo. Aí ele encerra essa primeira parte, meus irmãos, versos 16 a 18. Depois dele ter esclarecido essa relação de pecado, esses estágios, para a gente estar atento, para a gente entender, ele diz assim, ó, verso 16, não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Aí ele fecha essa primeira parte com alerta. Com alerta, irmãos, não erreis. Não erreis, meus irmãos. Ele está explicando para a igreja, para os irmãos, esse estágio, para você estar atento. Olha, é assim que funciona. Desejo do seu coração surge porque é uma condição pecaminosa. O passo seguinte é a sedução. Você se encontra seduzido, cada vez mais seduzido. Se você não tiver cuidado, daqui a pouco, ao invés de você estar sendo seduzido, você está alimentando o desejo pecaminoso. Se você não tiver mais cuidado ainda, se você não tiver uma postura, você vai consumar o pecado. Que antes era só tentação, meu leite. Agora não é mais tentação, agora você consumou o pecado, você pecou contra o Senhor. Você desobedeceu ao Senhor. E a desobediência de Deus vai te gerar morte. Está morto diante de Deus, está morto para o próximo. Aí ele diz, não erreis. Acabei de explicar para vocês. Não erreis. Estejam atentos. Cuidado. Cuidado que vocês estão vendo, falando, ouvindo, compartilhando, se relacionando, sentindo. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Aí ele dá esse alerta, versos 17 e 18, ele nos traz uma palavra de encorajamento, fortalecimento. Ele diz assim, ó, porque segundo a vontade dele, ele nos gerou. E foi você, João, que escolheu o Senhor. João acordou no belo dia e disse, hoje eu quero o Senhor. Hoje eu quero ser santo. Hoje eu quero ser livre. Nós fomos gerados pelo Deus Criador, irmãos. Ele nos gerou pela sua vontade. Ele iluminou os nossos caminhos. Ele clareou as nossas mentes. Ele revelou a condição do nosso coração caído. Ele revelou essa condição, esses estímulos de pecados que há em nossa vida comum. Aí ele diz, olha, ele nos gerou pela sua vontade, pela palavra da verdade. Nós somos gerados para sermos como primícias de suas criaturas. A vontade de Deus, que nós não hajamos que nem os mortos, espiritualmente falando. Como se a gente não soubesse o passo a passo. Como se a ignorância fosse o nosso caminhar. Não, nós temos entendimento, a palavra foi revelada. Aí eu falei no começo, talvez você sempre caia no mesmo pecado, porque você ainda não entende. Você precisa entender.
carta de Tiago vai fomentar esse amadurecimento, essa clareza. Aí você não entende, você toda vez quebra a cara. Toda vez que você é ignorante, arrogante, presunçoso, orgulhoso, toda vez você perde, porque você não entendeu. Você precisa estar atento ao desejo pecaminoso do seu coração. Ah, é porque fulano... Não. Fulano? Não. É você. É porque ele tira a minha paciência. Não, irmão. É não. É porque ele, é porque ela. Você nota que é sempre o outro. Tá enraizado em nós. Senhor, a mulher que tu me deste. É muita audácia, né? Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Olha, ó. Eu nem pedi. A gente se fecha numa autodefesa, aí sempre culpa o outro, nunca nós. Nunca sou eu que sou orgulhoso, sou eu que sou chato, nunca sou eu que sou impaciente, não. É sempre eu. Sempre eu. Não erreis, meus amados. Estejam cientes. Preciso cuidar da sua condição, dos seus maus desejos. Atentos a... Vamos falar mais na frente, né? Querendo antecipar as coisas. Primeira parte, sobre tentação. Agora ele conduz o raciocínio dele para essa praticidade que eu falei agora há pouco. A gente vai ler do 19 ao 27. Mas a gente vai lendo parte a parte, tá? Aí ele diz assim, ó, verso 19 e 20. Sabeis isto, meus irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Meus irmãos, a comunicação é a chave para um relacionamento saudável. Comunicação. Se é uma comunicação verdadeira, transparente, sincera, não existe uma relação saudável. Preciso comunicar-se, falando a verdade, é óbvio. Nós que fomos gerados pela palavra da verdade, nós devemos saber, até mesmo porque fomos iluminados pela palavra, saber se controlar tanto verbalmente como emocionalmente. Nós devemos saber disso. Então, esse destempero, esse desequilíbrio, ele não há conformidade com a verdade, com a palavra de Deus que foi gerada em nós. Não há desequilíbrio, destempero. Olha o que o texto diz. Todo homem seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Esse resultado, o resultado desse... Nós sofremos muitos estímulos, né? Para falar. Fala. Comenta aqui, comenta embaixo. Sua opinião, comenta embaixo. Fala, comenta. A gente é estimulado a todo tempo a estar falando, não é isso? Fala, opina, olha a coisa, opina, compartilha, fala. O resultado disso, irmãos, é que se torna comum dentro de casa. A família acaba entrando em desarmonia. Porque tanto o esposo como a esposa, o marido, só quer falar. Esse desequilíbrio, ele alcança não somente a família. A gente acaba tornando uma sociedade fragmentada, porque todo mundo só quer falar. Mas todo mundo não só quer falar, ele quer falar e quer que o outro se atente para aquilo que ele quer falar. Ele quer que o outro engula aquilo que ele quer falar. Enquanto ele não convenceu o outro de sua opinião, ele fica em paz. Ele está falando. É só falar. Mas o que o texto de Tiago diz? Olha, seja pronto para ouvir. Irmãos, se nós tivéssemos a mesma disposição que nós temos para falar, a ouvir, nós teríamos mais relações saudáveis, nós teríamos menos brigas, menos discussões, menos disse-me-diz, menos fofoca, mais para ouvir o outro. O Tiago está nos ensinando. Prontos para ouvir. Aí ele continua. Prontos para ouvir. Tardios para falar. Tardios para se irar. Essa ideia tardio, ela no original é uma palavra chamada brades. Ela traz uma ideia de, literalmente, de você ter um tempo para falar. É você ouvir uma informação e você assimilar
aquilo que foi dito, depois de assimilar aquilo que foi dito, refletir e só então falar. Tardio para falar. Ou seja, o que Tiago nos ensina? Nós devemos refletir primeiro e não falar imediatamente. A gente precisa ter cuidado com as reações. Há pessoas muito reativas. Fulana, porque eu queria. Tu queria o quê? Diz logo. Reativa. Nem falei o que eu queria. Diz logo. Não, mas é porque eu pensei que você pensou errado. Calma. Reativa. Você nem permitiu a pessoa falar, verbalizar, você já está respondendo. Você nem ouviu. Reativa. Tá? Seja tardio para falar. É literalmente o que Tiago está dizendo. Ora, tardio. O que está dizendo é, primeiro você ouve, você reflete e não fala imediatamente. Você administra aquilo que foi dito. O que foi? Não está demorando? Não, calma, só estou procurando as melhores palavras. Para não ser um ogro. Aí você fala, só então. Veja que o salmista Davi, talvez você que esteja aqui nessa manhã, precise fazer essa oração de Davi. Salmo 141, verso 3. Eu vou ler para vocês. Davi diz assim, ó. Põe, ó Senhor, um guarda a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. O filósofo grego Sócrates, ele usa um método de reflexão que nos ajuda a filtrar. Creio que a maior parte das pessoas que conheço, né? São as 3 peneiras. Ele diz assim, ó. É verdade? Você ouviu a verdade? Para você compartilhar? Para você então começar a falar. As 3 peneiras que Sócrates usa. É verdade? Ok, passou pela primeira peneira. É algo bom de se compartilhar? Você quer compartilhar? Você tem um anseio de falar. Você ouviu. É verdade? Ok, é algo bom de falar? Nem tudo que é verdade é bom. Pode ser uma tragédia, uma maldição, sei lá, uma coisa assim. É verdade? É bom de falar? Você vai edificar a vida do outro? Você vai fomentar a paz, a harmonia, a reconciliação? É bom? Tá, ok. Terceira e última peneira. É útil? É útil para quem vai ouvir? É útil? Você precisa fazer a reflexão. Só que você está dizendo. É verdade que você ouviu para você então falar? Aí a gente, ó, a gente vê uma manchete lá e olha aqui. Nem consultou se era verdade, nem soube se os fatos eram reais. A gente nem procurou, a gente nem pesquisou se de fato aquilo que ele está dizendo é real. É real, peraí, deixa eu ver. Aí sempre tem um outro que aparece dando uma contra-resposta. Aí a gente diz que essa contra-resposta é a verdade. Será mesmo? Você fez esse exercício? Você procurou por conta própria? Ou você é só um reprodutor de manchete? É verdade? Ok. É bom de compartilhar? Algo bom? Edifica o outro? Tá. É útil? Tardios para falar. Aí ele diz, tardio para se irar. Prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. A maior demonstração de força está no autodomínio. Provérbios 16, 32 diz assim, ó. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Eita, meu Deus. Melhor é o longânimo, paciente. Não é assim qualquer coisa perde as estribeiras. Nós precisamos, como eu falei no início, aprender a lidar com nossos sentimentos. Um indivíduo destemperado, que facilmente se irrita, que facilmente se ofende com as coisas, ele causa transtorno em qualquer ambiente. Facilmente ele se ofende. Causa transtorno. A ira toma de conta do seu coração. Ele causa transtorno na família, ele causa transtorno no trabalho, ele causa transtorno na sociedade, ele causa transtorno até mesmo na igreja. Porque ele é alguém irado. Qualquer coisa ofende ele, qualquer coisa perturba ele, qualquer coisa tira ele do sério. Ele é reativo, destemperado. Tardio para se irar, irmãos. A maior força é aquele do autodomínio. É fruto do Espírito. Domínio próprio, irmãos. Eu sei que a tentação de falar é real, eu também sofro isso. Não, mas querer opinar e deixa eu mostrar a minha razão, a minha
Eu sei, mano, eu sofro isso. Eu sei, mas às vezes a gente fica calado mesmo, que é melhor. Provérbios diz, até o tolo, quando se cala, se tem por sábio. O cara é um tolo, só fala besteira. Mas quando ele se cala, que cara sabe, meu Deus do céu. Ele tá tão caladinho. Oh, coisa linda, caladinho. Olha, entende? Até o tolo, quando ele se cala, ele se tem por sábio. Tardios para se irar. Mas vamos avante, irmão, senão eu não vou continuar, não. Não vou terminar, não. Qualquer coisa eu vou deixar para você, não, viu? Próximo domingo aí. Viu, pastor? Verso 21. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa vida. Bem rápido, o que o Tiago está dizendo? Meus irmãos, ao ouvir a palavra santa e verdadeira, que clareou e iluminou nossos passos, é uma ação prática. Não tem como, não há harmonia da verdade e a mentira. Não há harmonia de amor e ódio. Não há harmonia de santidade e imundície. É o que ele está dizendo. Então, primeiro de tudo, a gente rejeita toda imundície e acúmulo de malícia. Você precisa abandonar, meus irmãos, os seus pecados imundos, imorais, malícia, rancor, ódio. Precisa lutar para que o Senhor te ajude a superar, a vencer. Primeiro você rejeita esse teu comportamento louco, esse teu destemperamento, essa tua rigidez, essa tua dificuldade de se dobrar, de se curvar. Primeiro rejeita e depois você recebe com mansidão. Ó, você está muito irado, cara. Você está muito pilhado, né? Muito pilhado. Você encosta já, qualquer coisa. Calma, paciência, mansidão. Aí você recebe a palavra com mansidão. É isso mesmo. Você olha para a palavra e não vai brigar com a palavra. Você vai se curvar diante da palavra. Ou seja, sou tão. É isso mesmo. Qualquer coisa me tira do sério, qualquer coisa, Senhor, me ajude, me ajude, me ajude. Aí sim, é recebendo com mansidão. O verso 22 é o verso-chave dessa segunda parte. O verso 22 é o verso-chave. Leia comigo, ele diz assim, ó, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Por quê? Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se. E logo se esqueceu do que era. Olha como Tiago tensiona aqui. Ele tensiona essa relação de amadurecimento, de fé e a verdade que o indivíduo diz que ele ouviu. Olha como ele tensiona. Olha como ele pressiona. Ele diz assim, ó, meus irmãos, sede cumpridores. E não somente ouvintes, enganando-os com falsos discursos. A ideia de Tiago aqui, meus irmãos, é evidenciar o quê? Esse grande abismo entre o que nós professamos e o que nós fazemos. Entre a nossa profissão de fé e nossa vida prática. E esse distanciamento dessas verdades separáveis, ela ressalta uma fé fraca e farisaica. Nós professamos que amamos. Nós professamos que fomos alcançados pelo amor de Deus. Mas na prática nós não amamos. A Bíblia fala sobre generosidade, sobre bondade, sobre ajudar os pobres. A gente vai ler mais na frente sobre visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Mas a gente só sabe. A gente não faz nada. Olha o que Tiago tensiona. Esse abismo que ele está evidenciando aqui. Não adianta, meus irmãos, a gente só saber. A gente crê que Deus é o nosso Senhor, é o nosso guardador, é quem provê a nossa vida, a nossa saúde, o nosso sustento. Uma semana e na outra a gente está correndo feito louco, achando que é o nosso trabalho que provê, que é a força do nosso braço que resolve as coisas, que é a nossa autojustiça que interpreta as coisas do mundo. Não é, meus irmãos. A gente precisa ouvir a palavra e cumprir a palavra. E é difícil, meus irmãos. Não é fácil. Por isso que nós temos o auxílio do Espírito Santo. Por isso que nós somos iluminados pela palavra da verdade.
Verso 25. Aí ele traz um novo contraste. Daquele que só sabe e não faz. Verso 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, a lei de Deus, e nisso persevera, não sendo somente ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Esse tal será bem-aventurado no seu feito. Não é somente atentar para a lei, você tem que atentar bem para a lei de Deus. Você tem que atentar bem, é preciso empregar dedicação naquilo que é a verdade de Deus, naquilo que Deus exige de nós como cristãos, para que esse aperfeiçoamento seja real nas nossas vidas. Eu falei no primeiro sermão, tem muita gente intelectualmente com mais conhecimento do que nós, irmãos. Muita gente sabe entrar, sabe sair, sabe teologicamente, sabe mais do que a nós. Mas tem muita gente que sabe também e não faz, não pratica aquilo. Ele é uma pessoa cheia de conhecimento, cheia, robusta de conhecimento, mas na vida prática ele deixa a desejar. O texto está dizendo, sejam mansos e humildes de coração. O cara sabe que tem que ser manso e humilde. Todo momento é. Ele só sabe, ele não cumpre. Ele não se submete. O que Jesus diz? Amar a Deus e ao próximo, como a ti mesmo. Não é esse o mandamento que Jesus disse? Sim ou não? Ele não diz amar a Deus por todas as coisas. Se ele for cristão, se ama como a si mesmo. É isso que ele diz? Não. Ele diz ao próximo. Ao próximo não é que está próximo de mim, ao próximo. Se ele for crente, se ele for descrente, de outra religião, é amar o próximo. Agora, a gente precisa entender que esse amor que Jesus fala para a gente amar é diferente do que esse amor que o mundo ensina a amar. É preciso ficar claro isso. Jesus ensina para a gente amar o próximo, ok? Ok, isso é verdade, nós devemos amar o próximo. Mas o que o mundo, nas internets da vida, diz para a gente amar é totalmente diferente. É uma disparidade absurda, abismo. Porque o amor que o mundo ensina é um amor que aceita tudo, permissivo, sem limites, sem parâmetros. Esse amor que o mundo está ensinando. Não, mas isso é amar. Não. Jesus nos ama e ele diz, olha, se tu andar no meu caminho, cara, vai dar ruim para ti. Aquele que não crê já está condenado. Então, por amor, por amar o próximo, nós não pregamos a verdade por ódio às pessoas. A gente não prega a verdade dizendo que ela morra mesmo e vá para o inferno. Faz sentido isso, irmãos? A gente prega a verdade para o próximo, seja ele irmão ou ímpio, desejando que ele seja salvo, desejando que ele seja restaurado, desejando que ele encontre a iluminação do Senhor. Por isso que a gente fala. O texto de Provérbios diz que o pai corrige a filha a quem ama. Corrige. Está errado. Não faça. Dizer não é também amar. Dizer que está errado é também amar. Que amor permissivo é esse? Que tudo é permitido? Não é. Do seu jeito. Não, irmãos. Isso é o que o mundo ensina. O amor de Deus, ele é amor doutrinário. Para o bem. Olha, eu te amo. Mas se tu não se converter, se tu abandonar os teus pecados, se tu não amar o próximo, se tu não for compassivo, generoso, cara, eu vou dizer para ti naquele dia que eu nem te conheço. Tu sabia muito, mas eu nem te conheço. Porque tu era só ouvinte. Tu não praticou nada, cara. Mas Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, como a si mesmo. Em outros textos, a Bíblia vai dizer que nós devemos amar os nossos inimigos. Só que a gente quer odiar os nossos inimigos e querer que ele parte de uma banda para outra. A gente quer amar quem pensa igual, quem está na mesma teologia, quem é do mesmo time, pronto. Nosso amor é condicionado à perspectiva moral do outro. Não, mas a gente está falando para a gente amar os inimigos. Amar os inimigos é dizer a verdade. Está errado, cara. Precisa se arrepender. Não importa quem tu é. Se tu não se arrepender de crer em Jesus Cristo como teu Salvador, cara, vou te falar, vai dar ruim. Claro, a gente vai chegar a isso que nem equivocadamente muitos nossos irmãos fazem, né?
querendo tacar a Bíblia na cara, né? Você vai pro inferno. Sabe, né, gente? Por favor. Tem um modo certo de chegar. Nós prezamos muito pela relação. A gente chega, toma um café, chama de amigo. Chama logo de amigo. Não tem problema não, chama de amigo. Decida sofrer o dano. Decida ser traído. Chama logo pra perto. Ó, deixa eu tomar café contigo. Como é a tua casa aí? E aí? Aí a relação vai proporcionar essa liberdade. Deixa eu te falar uma coisa. Por amor, cara. Se arrepende dos pecados. Precisa de Cristo. Precisa se converter. A gente não ora para os inimigos desejando a morte dele, não. Mata esse desgraçado. Não, gente. Senhor, converte. É um miserável, Senhor. Converte essa pessoa. A primeira instância, o nosso desejo é de morte. Ô, desgraçado, miserável. Mata esse indivíduo. Olha o mal, né? Aí, no todo, quando toma de conta, a gente diz, Senhor, que ele poderia muito bem ser eu. Imoral, adúltero, infiel, ladrão. Poderia ser eu. A diferença é que nós somos iluminados pelo Evangelho. Aí Tiago diz assim, ó, aquele que atenta bem. Só que a gente quer atentar bem para Netflix, a gente quer atentar bem para séries, para os filmes, a gente quer atentar bem para os shows, a gente só não atenta bem para a palavra. Ler a Bíblia, estudar, se curvar diante da palavra, a gente não. Ele é assim, já assim, esporadicamente. Não. Empregar atenção, dedicação, bem, é uma necessidade minha do Senhor, de ser transformado. Eu sou louco desse jeito, ele não foi transformado. Aquele que atenta bem, e nisso persevera. Tiago sabe a dificuldade que é. Não sendo somente ouvinte e esquecedor, mas fazedor da obra. Esse tal será bem-aventurado, será abençoado, será feliz, não importa. Aí ele diz, 2 versos, eu vou terminar. Se alguém entre vós cuida ser religioso, mas não refrear sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. A língua, meus irmãos, é um pequeno membro que incendeia todo um bosque. Com a língua nós bendizemos o nome do Senhor aqui de manhã, João. E ao final da tarde a gente está amaldiçoando junto. Eu quero é que quebre a perna. Faça um desequilibrado. Cai. Não é isso? Meu Deus, cara. Não, Senhor, ô irresponsável. Tem misericórdia, Senhor. Ilumina a mente desse cara. Irresponsável desse. Se você dá um carão nele, não derruba ele não, mas deu um carão nele, irresponsável, cara, que é isso, cara? Isso é prática, meus irmãos. Cuidado com a língua, meus irmãos. Engana o seu coração e a religião desse evento. Não adianta a gente louvar o Senhor aqui no culto de manhã, louvamos o seu nome, benzemos o seu nome, e na semana a gente está amaldiçoando o marido, a esposa, os filhos, esculhambando, dizendo palavras feias, esculhambando o patrão no trabalho, dando mau testemunho. Não adianta, você está se enganando. Você precisa dominar a sua língua. Isso é fruto do caráter de Deus, domínio próprio. Não tem relação. O texto diz, né? A boca fala que o coração está cheio. Fofoca. Não tem uma palavra de edificação. Ó, cara, eu descobri um curso aqui que pode edificar teu vídeo, que pode ajudar os teus estudos. Não. Tu viu que fulano, tu viu que ciclano, tu viu que aconteceu, tu viu, né? Fofoca direto, fofoca. Palavras, ó, fulano. Ah. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, você precisa aprender a refrear a sua língua. Você não é uma criança, a criança aqui é o Áquila ali e o Judá aqui. Mas nem a criança aqui. E o Isaac. Eu vi agora saindo dele. Aí um adulto, barbudo, consequente, não sabe dominar a língua. Você não é criança não, irmão. Amadureça. Verso 27. Aqui é pedrada. Aí ele diz assim, ó. A religião pura, imaculada, santa para com Deus o Pai é esta. Claro. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E guardar-se da corrupção do mundo. O cuidado aos necessitados não é conteúdo do cristianismo, é sua
expressão. É uma expressão de alguém que foi salvo. Existe uma ajuda para ser reconhecido. Existe uma ajuda por causa de alguma coisa. Não, é natural. Nós somos generosos e bondosos. É uma expressão natural da religião que nós professamos ter. Salvação em Cristo Jesus. Como salvo, não. A gente sofre dando do bolso mesmo. Me aperriei. Ainda estou aperreado ainda, né? Financeiramente falando. Eu ajudando os outros no cheque especial já. Consumindo o cheque especial, eu. É seu. Depois aí, ok, ajudando os outros. Dia do cheque especial. Vou deixar, irmão, alguém pedindo ajuda. Eu podendo ajudar? Não tá nem podendo, né? Mas nem assim. Não como desencargo de consciência. Escute, trata-se de socorro. É envolvimento mesmo. Empatia. É uma compaixão manifestada. Escute isso. É uma compaixão manifestada em uma ajuda concreta e no suprimento das necessidades reais. Foi o que Jesus disse? Se chega alguém te pedindo alimento, uma muda de roupa, uma muda de roupa, aí tu fala assim, ó, cara, eu vou orar por ti. Você não fez nada, irmão. Você não fez nada. Eu vou orar por ti. É isso que esses falastrão aí da internet diz. Para pedir dinheiro é mole. Quando o crente vai lá pedir ajuda, não, eu vou orar por ti. Vou orar por você abrir as portas. Isso é Miguel, irmão. É uma compaixão manifestada em uma ajuda concreta. Tá alguém pedindo ajuda, alguém está precisando pagar uma conta de luz, de água, eu vou me mover. Irmãos, sei nem se eu posso abrir isso aqui, mas eu vou abrir. Depois eu levo os caras ali do lado. Mas todas as vezes, irmãos, que nós compartilhamos no grupo da igreja, irmão, estou fazendo uma cesta aqui, ó. Irmão, está precisando pagar uma conta de luz, de água. Todas as vezes que nós recorremos à igreja, você pode ter certeza disso. É porque no caixa a gente não encontrou nada. Nada. Nós é nada. Nossa igreja é pequena, irmão. A gente tem muito recurso. Aí eu acho, mas não tem nada no caixa. Vamos lá, recorrer aos irmãos. Pede um açúcar, uma água, um café, e aí a gente monta o negócio e ajuda. Pede 10 pontos, 20, 50, a gente junta o negócio e ajuda o irmão. É uma compaixão concreta, é ação, irmão. Não é só saber, ó, irmãos, eu vou orar. Oração é importante. Senhor, abre as portas. Emprego. A gente ora em casa. Dificuldade, Senhor, abre a porta. Ajuda ele psicologicamente, emocionalmente, a ele não se desesperar. Segura na mão dele, Senhor. Ajuda ele, abre as portas de emprego. Sei lá, ora, mas também faz. E aí, bora eu e tu? Pagar essa conta de luz? Bora eu e tu? Dividir eu e tu? Bora, vamos. Pensando. Note que é uma ajuda aos necessitados. A gente não vai cuidar de gente desocupada e preguiçosa. Lógico. A mesma Bíblia diz para a gente ajudar os necessitados. Ela diz que aquele que não trabalha, não coma. Olha que, né? Que dureza, né? Mas o necessitado, um momento de dificuldade que todo mundo passa, está suscetível a passar. O marido foi embora, ficou em casa sozinha, e aí tem que assumir conta de luz, de água, que antes era dividido, olha a dificuldade. Aí tem gente falando assim, a igreja não é onde? Ah, meu Deus, vai pra lá. Eu fico com a Bíblia, aqui ó, já dizendo. A religião pura e imaculada. Sabe o que está implícito aqui nesse texto, nesse verso 27? O que está implícito? Amar o próximo como a si mesmo. O que está implícito aqui, é o mandamento. Suprir as necessidades. Então, para a gente encerrar, meus irmãos, prática. Não adianta você só saber que deve amar, você precisa amar. Não adianta você saber que deve perdoar, você precisa perdoar. Não adianta você saber que precisa ser generoso, você tem que ser generoso. Isso é prática. É ajudar os necessitados, é dominar a língua, é se atentar bem para a lei e mandamento de Deus. É ser cumpridor da palavra de Deus. Isso, meus irmãos, precisa se reverberar em toda a nossa vida. Porque é o que nós decidimos seguir. Amém? É o que nós decidimos seguir por fé, por amor, por lealdade ao Senhor. O que nós precisamos fazer. Amém, meus irmãos? Eu procurei, à medida da exposição, trazer aplicações práticas para vocês entenderem logo.
É porque o tempo já tá ultrapassado, tá? Queria que você orasse comigo nesse momento, em razão desse texto, dessa exposição. Primeiro, meus irmãos, para que nós, o Espírito Santo e a nossa inteligência, nos dê sabedoria para a gente se atentar para o momento das tentações. Para você saber sair, para você saber vencer, para você ser aprovado diante de Deus. Nós oraremos por isso. E nós oraremos, meus irmãos, para que nós, como igreja, nós sejamos cumpridores. A gente tem que parar de ser cínicos, meus irmãos. A igreja relacionar, anunciar, para e aí, o que tem que ser feito? Enquanto ela rir. Não, meus irmãos. A gente vai incomodar o seu bolso, a gente vai incomodar o seu tempo, a gente vai incomodar sua paciência. Se houver alguém precisando, a gente vai chegar junto, porque nós somos resposta, e não problema. Pode orar comigo? Senhor, nós te damos graça por esse tempo. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Tua palavra que é viva e eficaz. Nós podemos ouvir a tua palavra, Senhor. Nós oramos para que o Senhor nos ajude nas tentações. As tentações, Senhor, que visa a nossa queda, que visa o nosso afastamento, que visa a gente pecar do Senhor, desobedecer o Senhor, consequentemente estarmos mortos espiritualmente falando, estarmos mortos em generosidade, em amor com o próximo. Que o Senhor nos ajude, dê clareza e sabedoria para a gente saber se sair, sobressair, se desvencilhar das tentações e a vencermos as tentações. Porque o texto diz que não veio sobre nós tentação senão humana. E fiel era o Senhor que daria o escape. Que o Senhor nos ajude, Pai, em nome de Jesus, a sermos ouvintes, mas também cumpridores da Tua palavra, Senhor. Não permita que nós sejamos cínicos diante de Ti, Senhor. Não permita que nós sejamos moralmente alguma coisa e, na prática, nós deixemos a desejar, Senhor. Nós queremos ser uma igreja fiel ao Senhor, primeiramente, mas nós queremos ser uma igreja relevante ao nosso próximo, entendendo a realidade, ouvindo com os ouvidos atentos, os ouvidos espirituais atentos, os olhos espirituais atentos, a ouvir a necessidade dos irmãos, a ouvir a necessidade dos vizinhos, dos ímpios, daqueles que carecem de salvação, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Primeiro nós aprendemos, que o Senhor nos ajude a praticarmos, para não sermos somente ouvidos. E que o Senhor nos ajude, nos trazendo recursos, abençoando a vida dos nossos irmãos, nos ensinando a sermos mais generosos, bondosos, a sofrermos o dano financeiro, de tempo, emocional, enfim, Senhor. Porque nós estamos aqui para servir uns aos outros. É isso que nós oramos e te agradecemos com fé. Em nome de Jesus. Amém, irmãos.